What does anti-lock braking systems ABS do? ABS prevents the wheels from locking under harsh braking conditions. O que o sistema de frenagem anti-bloqueio ABS faz? Resposta: o ABS impede o travamento das rodas em condições de frenagem bruscas. What can be affected by driving on underinflated tires? Braking ability. O que pode ser afetado ao dirigir com pneus murchos? Resposta: capacidade de frenagem. In general, above what gross vehicle weight must a trailer have brakes fitted? 750 kilograms. Em geral, acima de qual peso bruto do veículo um reboque deve ter freios instalados? Resposta: 750 kg. What does a warning buzzer in the cab usually indicate? Drop in brake air pressure in the braking system. O que uma campainha de advertência na cabine geralmente indica? Resposta: queda na pressão de ar do freio no sistema de freio. What does an unloader valve do? It releases excess air pressure in the braking system. O que uma válvula de descarga faz? Resposta: ela libera o excesso de pressão de ar no sistema de freios. What is an unloader device valve fitted to? Air brake system. Em que uma válvula de dispositivo de descarga é instalada? On a vehicle equipped with an air brake system, what is an indication of low air pressure? A warning light comes on and/or a buzzer sounds in the cab. Em um veículo equipado com sistema de freio a ar, o que é uma indicação de baixa pressão de ar? Resposta: uma luz de advertência acende ou uma campainha soa na cabine. What does a load sensing valve do? Adjusts the brake pressure which is applied at the wheels. O que uma válvula sensora de carga faz? Resposta: ajusta a pressão do freio aplicada às rodas. Where is the air that is used in the air brake systems stored? Reservoir tanks. Onde o ar usado nos sistemas de freio a ar é armazenado? Resposta: tanques reservatórios. How do endurance braking systems control vehicle speed? Without the need for using wheel-mounted brakes. Como os sistemas de frenagem de resistência controlam a velocidade do veículo? Resposta: sem a necessidade de usar freios montados nas rodas. How does the driver know that a vehicle's anti-lock braking system, ABS, is faulty? A warning light will come on. Como o motorista sabe que o sistema de freio antibloqueio ABS de um veículo está com defeito? Resposta: uma luz de advertência acenderá. What system helps to reduce brake fade due to high brake component temperatures? Endurance braking system. Qual sistema ajuda a reduzir o desgaste do freio devido às altas temperaturas dos componentes do freio? Resposta: sistema de frenagem de resistência. Which system uses exhaust braking to slow a vehicle? Retarders. Qual sistema usa o freio de escape para reduzir a velocidade de um veículo? Resposta: retardadores. When traveling down a hill, how should a driver regulate their speed? By first using the service brake to slow the vehicle. Ao descer uma ladeira, como o motorista deve regular sua velocidade? Resposta: usando primeiro o freio de serviço para reduzir a velocidade do veículo. What can cause ice to form in the valves and pipes of air brake systems? Moisture in the air system coupled with freezing temperatures. O que pode causar a formação de gelo nas válvulas e tubos dos sistemas de freio a ar? Resposta: umidade no sistema de ar associada a temperaturas congelantes. What happens when air pressure drops below normal in one of the brake reservoirs? A warning light comes on. O que acontece quando a pressão do ar cai abaixo do normal em um dos reservatórios de freio? Resposta: uma luz de advertência acende. When a driver operates the indicator switch and hears a more rapid clicking noise than normal, what could this mean? An indicator bulb may have blown. Quando um motorista aciona o interruptor de seta e ouve um clique mais rápido do que o normal, o que isso pode significar? Resposta:
Uma lâmpada indicadora pode ter queimado. If the oil pressure gauge shows little or no pressure, or the warning light comes on, what could the problem be? The oil level is too low. Se o medidor de pressão do óleo mostrar pouca ou nenhuma pressão, ou a luz de advertência acender, qual pode ser o problema? Resposta: o nível do óleo está muito baixo. What may happen if the vehicle's engine oil is not changed as required? Parts of the engine may suffer increased wear. O que pode acontecer se o óleo do motor do veículo não for trocado conforme necessário? Resposta: peças do motor podem sofrer maior desgaste. If a vehicle is driven with low oil pressure, what effect does this have on its engine? It increases wear and tear on the engine. Se um veículo for conduzido com baixa pressão de óleo, qual o efeito disso no motor? Resposta: aumenta o desgaste do motor. If the vehicle's oil pressure gauge is reading low, or the red oil pressure warning light comes on, what should a driver do? Drive to a safe place, stop the vehicle, and check the oil level. Se o medidor de pressão do óleo do veículo estiver com a leitura baixa ou a luz vermelha de advertência da pressão do óleo acender, o que o motorista deve fazer? Resposta: dirija até um local seguro, pare o veículo e verifique o nível do óleo. What should a driver do before checking the engine oil level on a vehicle? Make sure that the engine is switched off and cold. O que o motorista deve fazer antes de verificar o nível de óleo do motor de um veículo? Resposta: certifique-se de que o motor esteja desligado e frio. What is the purpose of engine oil? It lubricates the engine. Qual é a finalidade do óleo do motor? Resposta: ele lubrifica o motor. When is it recommended to use coolant? All year round. Quando é recomendado usar líquido de arrefecimento? Resposta: o ano todo. What happens if the vehicle has a flat battery? The engine will not start. O que acontece se a bateria do veículo estiver descarregada? Resposta: o motor não dá partida. What is the primary purpose of the battery fitted to a petrol or diesel powered motor vehicle? To start the engine. Qual é a principal finalidade da bateria instalada em um veículo motorizado a gasolina ou diesel? Resposta: dar partida no motor. What effect would a weak battery have on a vehicle's driving performance? It would have no effect. Qual o efeito de uma bateria fraca no desempenho de direção de um veículo? Resposta: não teria efeito. What effect can a worn shock absorber have on a vehicle? It can cause the vehicle to bounce in an unstable manner. Qual o efeito que um amortecedor desgastado pode ter em um veículo? Resposta: pode fazer com que o veículo salte de forma instável. Why should the valve be replaced when having a tubeless tire fitted? To ensure the tire will remain inflated. Por que a válvula deve ser substituída ao instalar um pneu sem câmara? Resposta: para garantir que o pneu permaneça calibrado. What effect does low tire pressure have on a vehicle? Braking and cornering are impaired. Qual o efeito da baixa pressão dos pneus em um veículo? Resposta: a frenagem e as curvas são prejudicadas. What is an effect of underinflated tires on a vehicle? Impaired braking and steering. Qual é o efeito de pneus murchos em um veículo? Resposta: frenagem e direção prejudicadas. While driving at higher speeds, what does a continuous vibration in the steering indicate? The wheel balance is uneven. Ao dirigir em altas velocidades, o que uma vibração contínua na direção indica? Resposta: o balanceamento das rodas está irregular. After changing a wheel on a vehicle, which of the following should be checked after a short distance? The wheel nut tightness. Após trocar uma roda em um veículo,
Qual dos seguintes itens deve ser verificado após uma curta distância? Resposta: o aperto das porcas da roda. What is the advantage of a two-speed axle? It doubles the number of gear ratios available to a driver. Qual é a vantagem de um eixo de duas velocidades? Resposta: ele dobra o número de relações de transmissão disponíveis para o motorista. What does road-friendly suspension do? Reduces the impact of a vehicle's weight on the road. O que a suspensão amiga da estrada faz? Resposta: reduz o impacto do peso do veículo na estrada. What would be the likely effect of a defect in the power steering system? It could make the steering seem heavy and stiff to turn. Qual seria o provável efeito de um defeito no sistema de direção hidráulica? Resposta: pode fazer com que a direção pareça pesada e difícil de girar. What would indicate to the driver that there was a problem with the power steering? An inability to easily turn the steering wheel. O que indicaria ao motorista que havia um problema com a direção hidráulica? Resposta: incapacidade de girar o volante facilmente. What is the function of the transmission system in a truck or bus? To transmit power from the engine to the wheels. Qual é a função do sistema de transmissão em um caminhão ou ônibus? Resposta: transmitir potência do motor para as rodas. How is power transmitted from the engine and eventually to the road wheels? By the gearbox and drive shaft. Como a potência transmitida do motor é, eventualmente, para as rodas? Resposta: pela caixa de câmbio e eixo de transmissão. What is the primary function of the instrument in the picture above? To help the driver to select the most appropriate throttle and gear setting. Qual é a função principal do instrumento na imagem acima? Resposta: ajudar o motorista a selecionar a configuração de aceleração e marcha mais adequada. Look at the picture below. When the needle moves from 10 to 20, what does this indicate an increase in? Engine revolutions. Observe a imagem abaixo. Quando o ponteiro se move de 10 para 20, o que indica um aumento? Resposta: rotações do motor. What is the maximum authorized mass in tons of a four-axle rigid truck with conventional, non-air suspension? 30 tons. Qual é a massa máxima autorizada MMA em toneladas de um caminhão rígido de 4 eixos com suspensão convencional sem ar? Resposta: 30 toneladas. What is the maximum authorized mass, MAM, in tons of a four-axle rigid truck with road-friendly air suspension? 32 tons. Qual é a massa máxima autorizada MMA em toneladas de um caminhão rígido de 4 eixos com suspensão pneumática adequada para estradas? Resposta: 32 toneladas. What is the maximum authorized mass, MAM, in tons of a three-axle rigid truck with conventional, non-air suspension? 25 tons. Qual é a massa máxima autorizada MMA em toneladas de um caminhão rígido de 3 eixos com suspensão convencional sem ar? Resposta: 25 toneladas. What is the maximum authorized mass, MAM, in tons of a two-axle rigid truck with conventional, non-air suspension? 18 tons. Qual é a massa máxima autorizada MMA em toneladas de um caminhão rígido de 2 eixos com suspensão convencional? Resposta: 18 toneladas. When can a vehicle's maximum axle weight be exceeded? It can never be exceeded. Quando o peso máximo por eixo de um veículo pode ser excedido? Resposta: nunca pode ser excedido. Why is it important to distribute the weight evenly between the axles when loading a heavy goods vehicle? To ensure maximum stability. Porque é importante distribuir o peso uniformemente entre os eixos ao carregar um veículo pesado de mercadorias. Resposta: para garantir a máxima estabilidade. How should the load on a vehicle be arranged to maintain a safe center of gravity? As low as possible.
Como a carga em um veículo deve ser organizada para manter um centro de gravidade seguro? Resposta: o mais baixo possível. What is the maximum permitted rear load overhang that does not require a red flag or marker? 1 meter. Qual é o balanço máximo de carga traseiro permitido que não requer uma bandeira vermelha ou marcador? Resposta: 1 metro. What is the maximum permitted rear load overhang with a red flag? 3 meters. Qual é o balanço máximo de carga traseiro permitido com a bandeira vermelha? Resposta: 3 metros. What is the maximum permitted rear load overhang that does not require a red flag or marker? 1 meter. Qual é o balanço máximo de carga traseiro permitido que não requer uma bandeira vermelha ou marcador? Resposta: 1 metro. When is a red flag a sufficient marker for a rear load overhang that exceeds 1 meter? Only during the day. Quando uma bandeira vermelha é um marcador suficiente para uma saliência da carga traseira que excede 1 metro? Resposta: somente durante o dia. What is the maximum permitted side load overhang in millimeters? 305 millimeters. Qual é o balanço máximo permitido para a carga lateral em milímetros? Resposta: 305 mm. What is the maximum permitted length of an articulated vehicle? 16.5 meters. Qual é o comprimento máximo permitido para um veículo articulado? Resposta: 16,5 metros. What is the maximum length of a rigid truck? 12 meters. Qual é o comprimento máximo de um caminhão rígido? Resposta: 12 metros. What is the maximum laden weight of a 6-axle truck and trailer combination fitted with electronic stability control, ESC? 46 tons. Qual é o peso máximo carregado de uma combinação de caminhão e reboque de 6 eixos equipada com controle eletrônico de estabilidade ESC? Resposta: 46 toneladas.